Bom dia, irmãos. Graças ao nosso bom Deus, mais uma manhã reunidos para cultuarmos ao Senhor juntos. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 146. Salmos 146. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e juntos nós louvaremos ao Senhor. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Convido o pastor Messias, estará dirigindo o culto. Bom dia, irmãos.
Convido a amada congregação para buscarmos a Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai eterno e santo, Deus altíssimo, soberano, Deus criador dos céus e da terra, a Ti rendemos graças e adoração a Deus, homenagens. De Ti, Senhor, lembramos Tuas grandes obras, lembramos da Tua criação, lembramos, Deus, da redenção, pois o Senhor enviou Seu Filho amado, ó Deus, para nos salvar, ó Deus. E isto tudo porque somos falhos e pecadores, reconhecemos, Deus, que o Senhor é um Deus santo e nós somos pecadores. Por isso, Deus, pedimos com todo respeito e reverência perdão ao Senhor, perdão pelas nossas falhas e pecados. E neste momento, Deus, almejamos prestarmos um culto verdadeiro a Ti, um culto de adoração a Deus, um culto de louvor, onde toda a glória será Tua, Deus, onde somente o Senhor será honrado, homenageado, lembrado, cantado, Deus, somente a Tua palavra será ministrada. E para isso, Deus, nós precisamos também do Teu auxílio. Por isso rogamos a Ti, Deus, a assistência do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a prestarmos um culto que Te agrada, Deus, um culto que o Senhor pediu nas Tuas Escrituras, um culto, Deus, que seja verdadeiro para louvar o Teu grande nome. Nos unimos agora, Deus, a todos aqueles que o adoram e o cultuam em espírito e em verdade. E que tudo isso, Deus, seja para glorificar o Teu nome, que nós diminuamos, Deus, neste momento, e somente o Seu nome seja cultuado, exaltado, glorificado, para a honra e glória do Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar-se. Convido a amada congregação para a leitura do Salmo 32. O Salmo de confissão de Davi. Leremos a partir do verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Este é um salmo que nós gostamos de trabalhar bastante, é um salmo de confissão. E quanto mais nós exploramos esse salmo, mais riquezas nós encontramos, né? E eu quero me dirigir à amada congregação, pensando no verso 6. Davi, ele está... Nós não lemos tudo, né? Nós lemos a partir do 5, onde ele faz a sua confissão. Ele reconhece que é bem-aventurado o homem que Deus não atribui iniquidade. Ele reconhece que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite por causa do pecado dele. Depois no verso 5 ele fala, confessei-te o teu pecado e não ocultei a minha iniquidade. E no verso 6 que eu quero chamar a atenção dos irmãos, acerca do tempo. O tempo de fato é de Deus e pertence a Deus. E Deus controla coisas usando o tempo. O tempo é uma ferramenta tão própria de Deus que o homem não tem domínio nenhum sobre ele. O homem não consegue deter o tempo, o homem não consegue
segurar o tempo, o homem não consegue manipular o tempo a seu favor. Apenas Deus tem o controle absoluto sobre o tempo. E ele diz aqui: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Se nós lermos esse versículo superficialmente, nós corremos o risco de não perceber esse pequeno detalhe aqui do tempo. E ele nos causa uma sensação tão boa, né? Então, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Mas, será que temos esse tempo? Será que nós vamos ter tempo de fazer uma súplica a ponto de encontrar a Deus? Uma súplica que nós falamos: Senhor, estou confessando o meu pecado, a minha iniquidade, e quando estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso mecanicamente para continuar praticando esse pecado. Se eu estiver fazendo isso mecanicamente para continuar praticando esse pecado, eu ainda não estou neste tempo que o salmista está dizendo aqui. Será que eu vou ter tempo de fato de abandonar esse pecado, essa iniquidade e me encontrar pronto? Porque quando transbordarem muitas águas a ponto de não me atingir, quem sabe esse transbordamento de águas seja um momento que eu não tenha mais tempo de buscar ao Senhor. Então, esse pequeno detalhe, né, que está aqui na palavra, nesse salmo de confissão, é algo que nos chama a atenção para um fato muito interessante. O ser humano é procrastinador. E ele é procrastinador de forma inconsciente muitas vezes. Então nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos como devem ser as coisas, mas no nosso íntimo, lá no fundo, em algum lugar lá, que nem nós mesmos conhecemos e sabemos exatamente onde está isso, tem uma vozinha que fala assim: não, mas calma, pode ser depois. Pode ser depois. Mas o fato, irmãos, é que o tempo pertence a Deus. O tempo pertence tanto a Deus, que ele diz assim: olha, não farei nada sem antes revelar aos meus profetas. E de fato ele revelou, toda a Escritura é revelada por Deus. Ele já revelou tudo para os seus profetas. Nós sabemos qual é a vontade de Deus se analisarmos as Escrituras, e nós sabemos qual será o fim de todas as coisas se nós analisarmos as Escrituras. Nós sabemos exatamente, Deus ele revelou aos seus profetas. E eles escreveram e deixaram aqui para nós. Mas algumas coisas não são reveladas, porque são pertinentes ao tempo. O tempo, tempos e datas, são da autoridade exclusiva de Deus, como a Bíblia nos informa. Então isto, Deus, ele não abre mão, é uma ferramenta que pertence a Deus. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, disse: nem o Filho sabe. Neste corpo humano aqui, nem o Filho sabe quando será esse dia, somente Deus do céu. Isso é autoridade exclusiva de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, ter a consciência que nós somos procrastinadores. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos. E quanto mais nós estudamos as Escrituras, mais nós sabemos disso. Mais luz acerca disso nós temos. Mas, como ser humano, ele tem uma habilidade de se auto-enganar. Ele tem uma habilidade muito grande de se auto-enganar, de se auto-iludir com todas as coisas, né? E a procrastinação é algo que nós devemos estar atentos, porque de uma certa forma está instalada dentro de nós, né? A Bíblia fala em Romanos 8 que a vaidade nos sujeitou. O pecado, quando o ser humano caiu em pecado, a vaidade sujeitou. E isso quer dizer que nós seguimos muito mais a nossa própria vaidade do que simplesmente nos despojarmos de tudo para seguirmos a Deus. Isso é um fato também, né?
E essa vaidade, provavelmente esta vaidade, né? Provavelmente, vou dizer assim, ela nos leva a ser procrastinadores. Então, irmãos, que nós possamos, assim, com bastante zelo, olhar tranquilamente para nós e olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero estar nessa condição de te fazer súplicas em tempo de poder encontrá-lo. E isso só através do perdão. E algumas coisas são muito difíceis para mim, eu não consigo. Então, eu quero a sua ajuda e nos empenharmos em buscarmos esta ajuda. Nós não conseguiremos se nós negligenciarmos as nossas devocionais. Leitura bíblica todos os dias, meditar, parar, estudar, pensar nas Escrituras, pensar na nossa comunhão, na Santa Comunhão, cuidarmos desta comunhão dos santos, praticarmos jejum também, aqueles que puderem, né, de forma física aí, puderem. Essas devocionais, nós não podemos negligenciar mais, irmãos, porque nós precisamos servir a Deus com interesse de coração, né? E algumas coisas a gente só vence quando a gente então se esforça nisso. Porque a gente olha para nós mesmos com sinceridade e fala: isso eu não consigo vencer. E é fato, isso eu não consigo vencer. Mas vou buscando em Deus o meu auxílio, o meu refúgio, né? E certamente Ele nos concederá essa graça. Certamente Ele nos concederá essa graça. Ele mesmo vai operar isso em nós. Ele vai operar essa fé em nós. Ele vai fazer isso em nós. Que a gente consiga vencer algo que não estamos conseguindo. Então Davi, ele diz, né? Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Lembrando que ele chegou a essa conclusão porque ele percebeu que o gemido dele era constante, que os ossos dele eram como sequidão de estio, um terreno árido, e essa dor toda que ele sentia era porque a mão de Deus pesava sobre ele, por causa de uma iniquidade que ele ainda não havia confessado, né? Então, diante disso, irmãos, que nós possamos buscar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração e falarmos para Deus, né? Hoje nós vamos pensar no dia do Senhor 52, né? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Então, que nós possamos fazer um pedido de socorro a Deus. Não nos deixe, Senhor, entregues a esses sentimentos que eu sei que eu tenho que deixar de lado, mas que eu penso depois, amanhã, para que nós possamos ter tempo de sermos encontrados como homens piedosos, homens e mulheres piedosos. Convido a amada congregação para uma oração de confissão, oração silenciosa. Eu estarei orando em voz audível. Oremos. Eterno e santo Deus, glorioso, excelso, Deus sublime, nós temos muita gratidão ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos ensina em nossa palavra. E se o Senhor não nos ensinasse em nossa palavra, nós seguiríamos enganados por nós mesmos, nossa vida inteira, até chegarmos um dia de separação total do Senhor, onde perderíamos o tempo de poder encontrá-lo, de fazer súplicas ao Senhor e poder encontrá-lo. Mas nós aprendemos a Tua Santa Palavra, Deus, que é fonte de vida e que nos mostra, Deus, detalhes sobre nós mesmos que nós não perceberíamos se não estudássemos a Tua Santa Palavra. Por isso, Senhor, trazemos corações gratos a Ti. E sabemos, Deus, que nada nos traz mais paz, nada nos faz prosperar mais na vida do que o Teu perdão. Por isso, Deus, neste momento, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, e que o Senhor nos conduza, Deus, a uma vida não de negligências, mas uma vida onde possamos todos os dias meditar na Sua Santa Palavra, nos entregarmos de coração, corpo e alma ao Senhor, através das devocionais que o Senhor nos ensinou. E que tudo isso seja para a glória do Seu nome. Nós Te louvamos, Deus, porque contigo está o perdão, e isto para que os homens o temam.
No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Bem, irmãos, convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 489. Durante este hino, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 489 dos Salmos e Hinos. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. E se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. Quero ainda convidar a amada congregação para professarmos a nossa fé, leitura do Credo Apostólico, onde estaremos professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos a Deus com o Salmo 142. E com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele agradecimento eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmoreces o teu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas. Convido a amada congregação para a leitura do Dia do Senhor 52. Hoje estamos chegando ao fim, estamos analisando a oração do Pai Nosso. Os irmãos ouviram, durante os últimos domingos, explicações sobre a oração do Pai Nosso, seu prólogo e suas petições. E hoje chegamos à sexta petição, Dia do Senhor 52. Pergunta 127. Qual é a sexta petição? Resposta: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso,
os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. Pergunta 128. Como é que você conclui a sua oração? Resposta: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos porque, como nosso Rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom. E porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Pergunta 129. O que significa a palavra amém? Resposta: amém significa é verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Quero convidar a amada congregação para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai eterno, santo, louvado seja o teu nome, Deus. Neste momento de culto, chegamos agora diante da tua santíssima palavra, Deus, e queremos aprender dela, Deus, queremos mergulhar nela, Senhor. Necessitamos, Pai,
que o Senhor nos ensine, nos instrua acerca da sua palavra. Por isso rogamos o teu auxílio, para que possamos entendê-la como o Senhor a revelou, e não como os homens dizem. Nós queremos entender a sua revelação. E para isso, Deus, para que isso aconteça, somente poderá acontecer isto se o seu Santo Espírito nos revelar essa palavra revelada. Se Ele nos iluminar para que possamos entender o que o Senhor revelou através de seus profetas e apóstolos. Por isso, Deus, neste momento, eu te peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas e pecados, e que eu diminua, e que só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor que salva o seu povo, não só salvando a sua alma eternamente, mas o Senhor que salva o seu povo de todos os seus temores e conflitos. O Senhor que salva o seu povo da ignorância daquilo que lhe está oculto. O apóstolo Pedro chama pessoas aqui de trevas e diz que as pessoas que alcançam a graça de Deus, antes de alcançarem as graças de Deus, eram trevas. Não diz apenas que estavam em trevas, diz que eram trevas. E o Senhor Jesus diz que se os olhos de uma pessoa não forem bons, que grandes trevas serão. Portanto, lembrando também o salmista no Salmo 119, diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, a luz é Cristo que veio ao mundo e é manifesto através desta palavra revelada. Hoje nós estamos estudando acerca da sexta petição, quando pedimos a Deus: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você já ouviu alguém dizer a expressão, estou no fundo do poço? O fundo do poço é justamente o que motiva a sexta petição. Quando o Senhor Jesus nos ensina a dizer, a pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação, Ele está nos ensinando um grito de socorro. É um grito de socorro a Deus. Um grito de socorro de pessoas que sabem que estão no fundo do poço. E por que elas sabem que elas estão no fundo do poço? Porque elas não são mais trevas. Porque os olhos delas não são mais grandes trevas. Porque a palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés, revelou a estas pessoas que nós habitamos no fundo do poço. O fundo do poço que eu me refiro, irmãos, não é uma doença seríssima que alguém possa ter, não é um problema drástico financeiro, uma crise financeira enorme, não é um problema no seu casamento, um problema com filhos, um problema de relacionamentos interpessoais, não. O fundo do poço é este lugar onde habitamos, essa terra, esse sistema de coisas onde nós habitamos, este é o fundo do poço. A grande questão é que muitas pessoas são trevas e não percebem estarem no fundo do poço. A pessoa pode ser muito bem casada, a pessoa pode ter uma situação financeira equilibrada, ela pode ser saudável, ela pode ter bons relacionamentos interpessoais e ainda assim, aqui neste mundo, nesse sistema de coisa, ainda assim ela está no fundo do poço. Porque ela continua sendo assolada por tentações e pelas investidas do maligno. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, no original está a palavra aponeru, que significa maligno. Livra-nos do maligno, que está traduzido para nós como livra-nos do mal.
Livra-nos daquilo que é mal. Livra-nos daquilo que é totalmente mal. Que a sua essência é má. Aquilo que é maligno por si mesmo. E que, por ser maligno, não pode providenciar nenhum tipo de bem. Só pode providenciar o que é mal. Mesmo que nos engane e nos diga que certas coisas são boas ou que nos farão bem. Nada bom pode proceder de algo que é maligno. Por isso, quando vemos nas características de Deus que a sua moral positiva elevada, fala de benignidade e bondade. Porque a benignidade é a essência e a bondade são os atos. Então, como Deus, a sua essência é benigna, todo bem provém de Deus. Mas quando Cristo nos ensina, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, é porque Ele está nos dizendo, olha, nada bom vai proceder do maligno. Porque a essência é má. Então, Cristo Ele nos ensina, nesta oração, nessa sexta petição, o grito de socorro. Não me deixes cair em tentação, porque a tentação me joga mais para o fundo do poço ainda. Livra-me do mal, livra-me do maligno, porque o maligno, ele me enreda com as suas ilusões, com as suas mentiras, com os seus enganos, com as suas falsas sensações que algo vai dar certo. Foi assim que ele fez com a Eva. Não, pode comer, a fruta é boa para o paladar. Pode comer, não vai fazer mal. Pode comer, você não vai morrer. Pode comer, você vai ficar melhor do que você está. Porque você vai se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Pode comer. E Eva comeu. Deu para o seu marido. E viu a terra entrar em maldição. Viu um dos seus filhos matar o outro. Ela viu o primeiro homicídio. Quem consegue imaginar o coração dela? Ah, se eu não tivesse comido. Se eu não tivesse comido, isso não teria acontecido. Um dos meus filhos não teria matado o outro. Ah, se eu não tivesse comido, eu não estaria sofrendo essa dor agora que me consome totalmente. Ah, se eu tivesse permanecido na vontade de Deus. Ah, se eu não tivesse caído no engano. Ah, se eu tivesse entendido que nada bom pode proceder do maligno. Como que eu fui achar que aquilo seria bom? Como que eu fui achar que alguma coisa boa ia sair dali? Desobedecendo a Deus e dando ouvidos para o maligno. É por isso que Jesus nos ensina este grito de socorro. Uma vez que nós já nascemos nesse fundo de poço, nós já fomos inseridos aqui, porque os nossos pais lá no Éden erraram, caíram, e toda a sua descendência já vem inserida aqui. E Deus, com as suas misericórdias infinitas, através de Cristo, que veio nos salvar e nos ensinar o caminho da salvação, Ele diz, este é o seu grito de socorro. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair em tentação não é uma repetição vã, não pode ser uma repetição vã. Não pode ser simplesmente palavras vazias que completam ou que concluem uma oração que o Rei do Universo nos ensinou. Mas não me deixes cair em tentação tem que ser, talvez, o que eu mais preciso enquanto estou nesse fundo de poço. Porque se eu cair nelas, ou se eu não buscar em Deus o suporte para que eu não caia nelas, certamente eu não vou conseguir. Certamente eu não vou ver a famosa luz no fim do túnel. Porque eu estarei fazendo como Eva. Eu estarei me tornando trevas e não luz. Portanto, irmãos, quando Cristo nos ensina esse grito de socorro de quem tem consciência que está no fundo do poço, e Ele diz, não me deixes cair em tentação. A tentação que Ele se refere é todo tipo de tentação. Mesmo aquela que a gente não perceba que é tentação. Por exemplo, não sei,
Conotações sexuais, a pessoa sabe que está sofrendo uma tentação ali. Conotações de receber um dinheiro ilícito, a pessoa sabe que está sofrendo tentações ali. A tentação, por exemplo, de um pregador, de dar de usar o púlpito para dar indiretas para pessoas, é tentação também. É tentação. Não que eu faça isso, irmãos, eu não faço, eu estou só mencionando, né? Mas, e se fizer, e se algum dia eu fizer, estarei pecando, mesmo no púlpito. É tentação. Portanto, livra-nos disso. E a tentação de tirar conclusões precipitadas sobre a vida de umas pessoas e ficar falando para outras. Isso é tentação também. Livra-me dessa tentação. E a tentação de fazer uso de palavras maliciosas, socarrices, palavras que não edificam, que não têm graça, que são palavras que são inconvenientes e que não vão trazer nenhum efeito positivo para as pessoas. É tentação também. E a tentação de negligenciarmos as coisas de Deus. Negligenciarmos a devocional de Deus. É tentação também. Então este grito de socorro, irmãos, é porque nós estamos cercados de armadilhas neste fundo de poço que nós estamos. E é por isso que Cristo nos ensina: livra-me, não me deixes cair em tentação, e me livra do maligno, de tudo que vai produzir o mal. Tudo que vai produzir o mal. O que vai produzir o mal através da minha mente. O que vai produzir o mal através das minhas atitudes. O que vai produzir o mal através das minhas palavras. Livra-me dessas coisas. Porque eu quero ter as características daquele cidadão do céu. Olha só, alguma coisa que a gente pode aprender aqui. Como nós podemos fazer a nossa parte nessa questão de pedirmos a Deus, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. A palavra de Deus nos ensina aqui, ó. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Todo mundo gosta de dizer que é filho de Deus. Tem até uns adesivos aí que é colocado em carro, né? Não sou filho de, não sou filho do, não sou dono de, não tenho tudo, não sou dono de tudo, mas eu sou filho do dono, né? Todo mundo gosta de dizer que é filho de Deus. Tem uma musiquinha romanista que fala: meu pai tem muitos filhos ele tem. Todo mundo gosta de falar que é filho de Deus. Mas como que um filho de Deus amado vive? Aqui diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como que nós somos imitadores de Deus? Não, nós não podemos imitar a Deus 100%. Isso aqui não se refere a imitar a Deus no poder de Deus. Isso aqui se refere a imitar a Deus na moral de Deus. Sede imitadores da moral de Deus, porque você não vai conseguir imitar o poder de Deus. Ninguém pode colocar água numa bacia e falar: haja vida aí. Ninguém vai conseguir imitar Deus assim. Mas nós conseguimos imitar Deus na questão moral. Então, somos imitadores de Deus não no poder, mas na moral. Para isso, devemos observar a revelação de Deus, escrita pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio dedo de Deus nos 10 mandamentos. E o verso 1 aqui, ele vai falar: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quero convidar os irmãos aqui para ver um versículo só aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só que essa palavra é imperativa. Ela diz assim: revesti-vos. Revesti-vos como eleitos de Deus. E aqui nas características vai estar o amado. Revesti-vos, veste essa roupa de ser um filho amado de Deus.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Assuma quem você é. Eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos disto. Ou seja, aquele filho amado que o pai olha e fala, esse filho se esforça para se parecer comigo. Esse filho se esforça para me imitar. Esse filho, ele gosta tanto de mim que ele quer que eu seja espelho da vida dele. Eu sou o modelo dele. Não aquele pai que olha, aquele pai que tem a característica, o seu caráter positivo, e olha o filho com malícias, com socarrices, fazendo coisas não convenientes. Não dando importância para a moral de Deus. Não dando importância para a moral que o pai ensinou. Mas aquele pai que olha para o filho e fala, este filho quer se parecer comigo. Este filho, com todas as impossibilidades que ele tem por estar no fundo do poço, ele se esforça para parecer comigo. Ele se reveste da minha moral, do que eu sou. Olha só, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A igreja primitiva, o início da igreja, eles se revestiam assim. Sabe o que acontecia? Eles tinham a simpatia do povo. Hoje em dia você fala que é cristão, você tem que ficar explicando, não, peraí, não, eu não sou igual aquele lá, não sou igual aquele lá, não sou igual aquilo que você vê na TV, não sou desse... Você perde mais tempo explicando coisas. Agora, se eles nos olharem e nos ver revestidos com toda essa moral, certamente terão simpatia também por nós. Como filhos amados. E veja os versos 3 e 4, irmãos. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou socarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Aqui está nos proposto, irmãos, troca de hábitos. Troca de costumes, troca de postura e troca de pensamentos. Quando eu vou me revestir como um eleito de Deus, de ser santo e amado por Deus, eu tiro toda a roupa que eu usava de quando eu era treva. Toda a roupa que eu tinha. Toda a roupa do velho homem. E coloco toda a roupa, e me revisto toda a roupa dos filhos amados. Judas, escrevendo a sua carta, Judas, o irmão do Senhor Jesus, ele diz assim, detestai até a roupa manchada pelo pecado. Detestai até a roupa manchada pelo pecado. Até a roupa que você usou naquele dia que você caiu naquele pecado. Detestai até aquela roupa. Detestai do que você está revestido. Detestai este fundo de poço que você vive. Grite pedindo a Deus socorro das tentações. E revista-se da moral santa e absoluta de Deus. E os versos 5 e 6 aqui que lemos de Efésios 1, irmãos, ele vai nos trazer alertas e advertências. Por favor, considere isto. Quando a gente ama pessoas, a gente quer fazer o melhor para aquelas pessoas, né? E a gente quer fazer o melhor para aquele, a gente quer dar o melhor para ele, quer fazer o melhor, né? E eu quero que você considere isto, por amor a vocês, e por amor a mim mesmo, porque eu também tenho que considerar isto. E guarde isso totalmente no seu coração, são advertências e ameaças. Olha aqui, sabei, pois, isto. Ele fala, sabei isto, tenha consciência disso, entenda isto. Nenhum incontinente. Esse incontinente aqui, irmãos, é aquele que uma hora está no fervor da fé, numa hora, eu vou servir a Cristo, eu vou cuidar da... Outra hora está no fundo do poço ali e não quer se revestir de Deus. Aquele que põe uma parte da roupa de Deus e uma parte da roupa do mundo. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro. Essa impureza aqui, irmãos, ela é
tudo aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus. Quando nós lemos lá, aquele contexto de 1 Coríntios capítulo 7, está falando do jugo desigual. Não é esse contexto, né? É um outro contexto. Mas aí ele está falando, o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. E a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Tá? Esse santificado não é salvo, recebe os benefícios da santificação do lar. Então o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. A mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, a impureza é característica de quem não é santo. A impureza é característica de quem não é a parte que não é santa. Porque ele vai falar, se um dos dois cônjuges, certo, é cristão, se um dos dois é cristão, o filho é santo. De outra sorte, seria impuro. Então, os impuros não são da família de Deus. Não pode revestir-se como filhos amados. E, portanto, não vão imitar o pai. Então, a advertência vem, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque ele idolatra tudo que ele tem. Se ele tem uma fábrica de copo, de plástico, o outro não tem um copinho para tomar água, ele não dá um copinho para o outro, porque ele está apegado demais àquilo. Esse é o avarento, e isso é idolatria. Sabei pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Note, nenhum. Sabei pois isto, nenhum. Não há exceção. E o verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, como Eva foi enganada com palavras vãs, que procederam do maligno. Ninguém vos engane. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. E essa ira de Deus vem sobre quem? Os filhos da desobediência. Então, não se revestir como um filho amado de Deus é estar em desobediência. Por isso nós clamamos a Deus, não me deixes cair em tentação. Eu não quero sofrer a tentação de ser assim, como essa palavra aqui. Destes que nenhum deles tem herança no reino de Deus. Quero convidar os irmãos para ler aquela passagem que eu falei, mas é 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Não é aquela passagem não, mas é 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Não são esses que nós devemos imitar, irmãos. Nós devemos imitar a Deus. Veja aqui Efésios capítulo 2, verso 2, uma passagem bastante conhecida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós não somos mais assim. Nós devemos nos revestir da roupa, do amor, das características, do caráter positivo de Deus. E é por isso que nós clamamos a Deus na sexta petição, não me deixe cair em tentação. Sabe o que acontece com a igreja nos dias de hoje? Quer parecer com o que perece. A igreja hoje, ela não quer ser luz, para que aquele que está perecendo venha e mude de postura, de pensamento, de comportamento, de ação, se revista como filho de Deus. A igreja hoje, ela quer parecer com o que perece. Ela quer ser exatamente igual os de fora. E não é essa, nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para sermos luz. Versos de 7 a 11, aqui
o apóstolo vai dizer que somos trevas, aqui de Hebreus 5, de Efésios 5. Vamos ler os versos 7 a 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, o verso vai dizer aqui, portanto, verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. Verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. O verso 8, que ele vai dizer aqui, pois outrora, em outro tempo, vocês eram trevas. O apóstolo chama claramente pessoas de trevas, pessoas em que não há luz nelas. Isso quer dizer que o homem caído, ele não tem luz própria. Nós precisamos da luz de Cristo. Depois do versos 12 a 14, Paulo apresenta outro motivo para não nos associarmos com os ímpios. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós temos duas posições, irmãos, enquanto embaixo do poço, no fundo do poço. Ou nos adaptarmos a esta vida de fundo de poço, ou clamarmos um grito de socorro. Senhor, não me deixes cair em tentação e me livra de todo mal. Livra-me do maligno. São as duas opções que nós temos. Portanto, irmãos, os versos 15 a 17 para nós finalizarmos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui o verso 15 diz, vede prudentemente como andais. Este comandais, essa expressão aqui, comandais, é como vive, como viver. Não é caminhar, é como viver essa peregrinação durante o tempo de vida que Deus nos dá aqui. Vede prudentemente. É momento, irmãos, de olharmos para a nossa vida e vermos prudentemente como estamos vivendo de fato, o que vai acontecer conosco? Quem somos nós diante de Deus? Vede prudentemente. Por que esse é um tempo bom de ver isso? Porque é possível ainda corrigir se encontrarmos algo que não está bom. Tanto que ele vai falar, remindo o tempo. Agora olha só. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Essa palavra nécio, em alguns dicionários, na maioria é traduzido como tolo e louco, mas em alguns dicionários tem um outro sinônimo, que é absurdo. Coisas absurdas, uma coisa nécia é uma coisa absurda. Uma atitude nécia é uma atitude absurda. Irmãos, o pecado é um absurdo.
pecado é um absurdo. Não clamar a Deus para que nos proteja a ponto de nós não cairmos em tentação é um absurdo. Não ter a consciência, não ter um estado de consciência de pedir a Deus: Senhor, me livra do maligno, que do maligno não pode proceder nada bom. Senhor, me livra do maligno. Não ter esse estado de consciência e pedir isso para Deus é absurdo. O pecado é um absurdo. Ore e diga para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu deixei o absurdo entrar na minha vida. Me perdoa porque o Senhor enviou seu Filho para que me trouxesse luz, para que eu percebesse, para me tirar desse fundo de poço, para me dar vida e vida em abundância. Mas eu negligenciei e deixei o absurdo entrar na minha vida. Perdão, Senhor. Senhor, não me deixes cair em tentação a ponto de novo me envolver com o absurdo, com as coisas nécias da vida. E sim como sábios, ou seja, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias no fundo do poço, todos os dias são maus, até os dias em que nós passamos alegres e felizes, até os dias que nós tivemos boas notícias, aqueles dias eram maus. Pessoas foram assassinadas naquele dia, houve furto, houve traições, pessoas mentiram, pessoas usaram de malícia, pessoas foram desonestas, pessoas caíram no absurdo, pessoas foram enganadas pelo maligno. Naquele dia que nós temos como uma lembrança boa, que algo bom nos aconteceu, no fundo do poço onde nós estamos, tragédias aconteceram para alguém. Enquanto nós estávamos rindo e sorrindo, naquele dia, no fundo do poço, tinham pessoas chorando, mortes. Aconteceram estupros no mundo. Aconteceram violência contra mulheres, aconteceram violência contra crianças. Naquele dia que nós sorrimos. E nós estávamos felizes. Isso por quê? Porque no fundo do poço, todos os dias são maus. Cristo, quando Ele nos ensina a não entrarmos na ansiedade, e ele fala, considere as aves dos céus, eles não juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Considere os lírios do campo, que hoje eles estão lá, amanhã vão para o forno. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Então, vosso Pai sabe tudo o que necessitais. Não cai um pardal do céu sem que ele autorize, sem que Ele permita. Confie em Deus e tudo mais. Jesus nos ensina a não entrarmos nessa ansiedade louca, absurda, que o mundo nos propõe. Ele nos ensina a não entrar nisso. E no final Ele fala: porque basta ao seu dia o seu próprio mal. Nós não temos como controlar o mal que acontece no fundo do poço. Mas nós estamos lá no fundo do poço. Mas nós temos como clamar a Ele com um grito de socorro: Senhor, não me deixes cair em tentação, não me deixes entrar no absurdo. Eu quero olhar prudentemente para a minha vida, para que eu não caia no absurdo. Eu não quero agir como um nécio. Mas eu quero buscar a sabedoria vem do Senhor. E Tiago, ele diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Qualquer um que pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Foi aqui que faltou para Eva. Eva tornou-se insensata. Ela não procurou saber qual era a vontade de Deus. Ela se entregou ao absurdo. O absurdo mostrou para ela: a fruta é boa, agradável aos olhos. Ela tem boa aparência. Ela vai ser agradável ao paladar. Você acha que Deus vai fazer alguma fruta que não seja agradável ao paladar? Se Ele proibiu essa deve ser a melhor que tem no jardim. Além do mais, ela é ótima para trazer entendimento. E você será como o próprio Deus. E Eva, então, simplesmente abandonou a vontade de Deus, não considerou a vontade de Deus e se entregou ao absurdo. Absurdo
que fez ela sofrer tanto. Absurdo que angustiou o coração dela. Absurdo que ela derramou lágrimas, que ela estaria viva até hoje, vivendo plenamente feliz, sem ver o mal. Sem ver o mal. Sem sentir uma dor sequer. E ela, aquela angústia toda, ninguém melhor do que ela. Eu acho que o coração do ser humano que mais entendeu o erro, né? O fato de ser pecador, que mais se detestou por ser... Eu imagino isso, não sei, a Bíblia não fala isso, né? Essa é uma opinião minha. Mas acho que o ser humano que mais se detestou por ser pecador é Eva. Eu acho que foi Eva. Adão também, né? Adão deveria ter falado, não vou comer não, porque Deus falou para não comer, né? Mas coração de mãe, né? Quando ela viu, eu acho que ela... Eu tenho essa impressão aí que ela... Tem gente que fala assim, quando eu for para o céu, vou brigar com Eva, né? Acho que não precisa não, porque ela já sofreu bastante, né? Ela viu. Então, irmãos, concluindo aqui nosso sermão de hoje, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Já que estamos no fundo do poço, vamos nos entregar a Deus como um aroma suave. Nós não podemos fazer mais nada. Clamemos a Ele, que vai ouvir o nosso clamor. Senhor, não me deixes cair em tentação, porque cada uma dessas que eu caio, mais o poço se afunda aqui. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair no absurdo. Me perdoe por todas as vezes que eu já deixei o absurdo entrar na minha vida. E me livra do poneru. Me livra do maligno. Porque não procede nada bem. Nada bom pode produzir ou pode surgir do que é maligno. Como resposta a esse sermão, quero convidar a amada congregação, louvarmos a Deus, Salmo 141, até o versículo 3. Senhor, a ti dirijo o meu clamor e dá-te pressa em acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti, ó Senhor, eu invocar. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Que o Senhor Deus coloque guarda na nossa boca, no nosso coração, para que nós não nos entreguemos ao absurdo, porque de fato o pecado é um absurdo. Oremos. Pai eterno e santo, nós te glorificamos, Senhor, te rendemos graças. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. E clamamos a Ti, Deus, do fundo do abismo. Do fundo do abismo, Deus, que é este mundo mau, este mundo cruel, cheio de tentações, cheio de intentadas do maligno. Nós clamamos a Ti, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nós sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso, Deus, tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Deus,
a não cometermos o absurdo de negligenciarmos as devocionais que o Senhor colocou à nossa disposição para não cairmos nas tentações. Que possamos não ficar entregues a nós mesmos, não ficar entregues, Deus, ao maligno, e não ficar entregues ao mundo, Deus, este fundo de poço, mas que possamos prudentemente conduzir-nos como sábios na Tua presença, aguardando a nossa redenção, aguardando o dia, Deus, que o Senhor virá, que o Senhor Jesus virá e transformará todo esse estado de coisas, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem pranto, onde seremos, Deus, como o Senhor criou originalmente, para sermos felizes, não vermos a dor, não vermos o mal, não sentirmos, Deus, a angústia que o pecado e o absurdo causam. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na Tua santa presença, dê-nos boas notícias, Senhor. Permita, Deus, que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, remindo o tempo, porque o tempo pertence ao Senhor, e nós não sabemos quanto tempo, Deus. Nós não sabemos até quando podemos encontrá-lo em tempo de ser aceito, Deus. Por isso, Senhor, nós queremos trazer súplicas de ação de graças ao Senhor, e queremos estar preparados, Deus, para seguirmos a nossa caminhada, confiantes. Por isso clamamos, livra-nos do mal. Abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. Estenda a mão àqueles que estão tentados, Deus. Traga paz aos aflitos. Se for da Tua graça, Deus, cure os enfermos que estão no nosso meio, os enfermos na Sua igreja, ao longo do mundo. Ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, se for da Tua graça, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação e pedimos também, Deus, que o Senhor traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Peço que os irmãos se sentem um pouco